Bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jane e eu moro na cidade de Nova Friburgo. Hoje eu venho falar com vocês sobre alguém que tem um coração maravilhoso. Vocês já viram alguém que tem um coração doador? Aquele coração desprendido, aquele coração manso, sereno. Eu quero falar com vocês hoje sobre o coração de Jesus, de Cristo. Jesus, ele tinha um coração sereno, um coração tranquilo, diante de qualquer adversidade que acontecia na vida deles. Os discípulos ficavam preocupados que tinham que alimentar muitos, mas Jesus, diante disso, ele agradeceu a Deus por esse problema. Os discípulos ficaram com medo no meio da tempestade. E naquele momento, eles acordaram Jesus preocupados, mas Jesus, antes disso, dormia sereno, tranquilo, mesmo com o mar tão revolto. Pedro levantou a sua espada para lutar com os soldados, mas Jesus não. Jesus levantava a mão para curar. Quando os discípulos abandonaram Jesus, Jesus ficou triste. Jesus quis voltar para o Pai nesse momento. Jesus estava em paz. Ele soube perdoar. Quando os soldados cuspiram na face de Jesus, Jesus podia ter feito muitas coisas, mas Jesus estava em paz. Jesus, ele não queria ser guiado pela vingança, pela ira, pela irritação. Jesus, ele queria ter a mente e o coração do Pai. Quando ele veio à Terra, ele veio com um propósito claro e definido pelo Pai. E ele seguiu à risca esse propósito e essa missão. Jesus tinha o coração puro. Onde Jesus parava, uma multidão ia ao redor dele. E Jesus poderia ter ficado cheio de si, com aquele ego inflado, porque as multidões o acompanhavam. Mas não. Jesus, ele permanecia simples, com a sua vida simples. Pedro conviveu com Jesus por muito tempo, caminhando com Jesus. E ele descrevia Jesus como um cordeiro imaculado e incontaminado. Depois de conviver muito tempo com Jesus, ele concluiu, e isso está em 1 João 3,5, que nele não havia pecado. E mesmo quando ele negou Jesus, Jesus não se irou. Jesus, ele perdoou. Jesus conviveu com várias mulheres que cuidaram dele ao longo da sua jornada na terra. E mesmo assim, nunca ninguém acusou Jesus de ter tido pensamentos impuros ou atitudes impróprias com elas. Jesus sabia respeitar. Jesus, ele estava firme no seu propósito e na sua missão. Em Lucas 19:10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava concentrado nessa única sentença: salvar os pecados da humanidade. E aqui ele cumpriu essa missão gloriosamente. Jesus, ele não era inconveniente. Jesus, ele sabia o momento de falar, sabia o momento de calar. Jesus sabia o momento de agir. E principalmente, Jesus sabia que ele precisava ter momentos com o Pai. Apesar dele ser um com o Pai, Jesus, ele orava todos os dias. A palavra de Deus diz que Jesus, ele ia para o deserto e ali ele orava. Ele se retirava dos discípulos para poder estar a sós com Deus. E nesses momentos, Deus trazia orientações para Jesus. Ali, naqueles momentos de intimidade com Deus,
é que ele descobria para onde ele deveria ir, qual seria o próximo passo, em que cidade ele deveria pregar. Nesses momentos de oração, foi que Jesus escolheu os discípulos que deveriam estar com ele. Jesus era guiado pelas mãos de Deus em tudo que ele fazia. Em João, capítulo 5, versículo 19, Jesus chegou a dizer: porque tudo quanto ele, ou seja, o Pai, faz, o Filho o faz igualmente. E também em João 5,30, Jesus dizia: eu não posso de mim fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Como ele ouvia, assim ele fazia. Como o Pai ensinava. O coração de Jesus era um com o Pai. Em 1 João 14,11, ele dizia assim: crede que estou no Pai e o Pai em mim. Ele afirmou isso, que o Pai estava nele. No primeiro sermão de Jesus, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. Se vocês quiserem conferir, isso está em Lucas 4,18. Jesus era conduzido pelo Espírito de Deus e ele era cheio do Espírito Santo. E por causa dessa intimidade que Jesus tinha com o Pai, mesmo sendo quem ele era, é que fazia toda a diferença na vida de Jesus. Jesus tinha pensamentos agradáveis e não pensamentos murmuradores. As crianças, quando viam Jesus, elas ficavam apaixonadas. Elas precisavam ir até ele para estar perto. Já viu quando um professor de educação física é muito amado? Eu, como professora, eu já vi isso muitas vezes. Quando o professor de educação física chega na sala de aula, todas as crianças correm ao redor dele. É bonito de se ver. Jesus era assim. As crianças, quando viam Jesus, queriam estar perto dele. E, inclusive, Jesus dizia: não as impeçais, porque delas é o reino. Elas tinham um coração simples como o coração de Jesus. Jesus encontrava beleza nas pequenas coisas, encontrava alegria em adorar. E Jesus procurava sempre ser um apaziguador, aquele que encontrava possibilidades, que encontrava soluções, que buscava respostas em meio aos problemas. Jesus, ele passava o dia com as pessoas doentes e mesmo assim ele não se incomodava. Quantas vezes nós precisamos passar um período da nossa vida com pessoas enfermas, com pessoas idosas e ficamos o tempo todo com o coração irritadiço com essas pessoas, como se elas tivessem culpa das condições delas. Mas Jesus não. Jesus, ele passava o dia com o coração doador. E quando alguém vinha enfermo, o coração de Jesus era para abençoar. Era a voz de mansidão, não era a voz de reclamação, de irritação, de apontar de dedo. E diante de tudo que eu falei aqui sobre o coração de Jesus, você que está ouvindo pode pensar: ah, mas Jesus era pacificador, eu não. Eu sou um reclamão. Jesus, ele vivia com propósito, mas eu não. Eu sou um procrastinador, eu sou um distraído, eu sou um parado na vida. Ah, Jesus era agradável. Eu irrito todas as pessoas que estão ao meu redor. Jesus, ele tinha o coração no espírito, eu tenho o coração na carne, eu tenho o coração na ganância. Mas eu venho aqui para te dizer uma coisa nessa manhã. Você está enganado. Verdade. Eu venho aqui com toda a certeza do mundo te dizer que você está enganado. Você não é essa pessoa que você está pensando aí e descrevendo. Ao contrário, você é muito mais parecido com Jesus do que você imagina. Jesus, quando foi para o Pai, ele nos deixou o Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus tinha comunhão com Deus, ele deixou o Espírito Santo para que nós possamos ter comunhão com ele, que é o intermediador entre nós e Deus. Então nós também podemos ser como Jesus. Paulo, ele tinha uma vida muito diferente do que ele gostaria.
mas quando ele teve o coração rendido a Jesus, ele uma vez disse em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. E isso fez toda a diferença na vida de Paulo. Paulo mudou completamente da água para o vinho, ou melhor, do vinho para a água. Porque a Bíblia diz que quem tem Jesus, jorram dele fontes de água de vida, fontes limpas, que vêm direto do trono de Deus. Então você tem esse Espírito Santo que você pode acessar dentro de você. Sabe por que muitas vezes você não é um imitador de Cristo? A palavra de Deus diz que Jesus fala, sede meus imitadores. E por que muitas vezes você não consegue ser como Jesus no seu dia a dia? Vocês já viram quando está um sol lindo lá fora e você decide ficar com as suas janelas fechadas, com as suas cortinas fechadas e acender a sua luz, a luz da sua casa? Muitas vezes você está agindo assim, muitas vezes eu ajo assim. A luz está brilhando, mas a gente prefere usar uma luz artificial. A luz que está em nós, a luz que faz parte da nossa natureza humana, ela não pode fazer muito, ela não pode iluminar muitas pessoas, ela não pode iluminar o nosso caminho. Com certeza nós vamos tropeçar se nós deixarmos apenas a nossa luz natural acesa. Mas quando a gente decide apagar essa luz, apagar essa voz humana caída dessa natureza que nós temos e abrir as cortinas, abrir as janelas e deixar a luz de Deus entrar, a luz de Jesus, a luz do Espírito Santo entrar, pode ter certeza que vai se descortinar um caminho totalmente novo para a sua vida. E isso eu te garanto, porque não sou eu que estou te dizendo. Isso está na palavra de Deus. Que você possa abrir essas portas e essas janelas hoje. Que você possa apagar a luz da sua vontade, para que a luz da vontade de Deus resplandeça na sua vida. Vamos orar? Ó Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela mansidão do Espírito Santo nos ensinando, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela luz que há em Ti, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se o meu coração e se os meus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas. Mas se eu abrir o meu coração, a porta do meu coração para Jesus, para ouvir a voz do Seu Espírito, quão grande luz eu serei para o mundo, meu Pai. E eu quero, Deus, e eu decido ser essa luz, Deus. Eu decido pelo Teu Espírito Santo na minha vida. Eu decido, Senhor, que o Senhor seja o meu dono. Que o Senhor venha me guiar, Senhor. Para que eu pare, Deus, de bater a cabeça na vida, Senhor. E fazer tantas atitudes, Senhor, que não são condizentes com a Tua vontade, Senhor. E me frustrar, depois voltar com o coração caído para Ti, Deus, com os joelhos machucados, para que o Seu Espírito venha lavar e eu começar tudo de novo, Senhor. Dessa vez, meu Pai, eu farei diferente. Dessa vez eu ouvirei a Tua voz. Amém, Deus. Que essa seja a minha atitude e a Tua atitude. Que esse seja o meu coração. Que o nosso coração seja parecido com o coração de Deus. Que nós sejamos imitadores de Cristo. Um beijo grande para você, meu querido. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você, minha querida, que esteve comigo até aqui. Apesar dessa oração hoje ter sido mais longa, essa mensagem ter sido mais longa. Se essa mensagem te abençoou, que você possa compartilhar com outras pessoas que você também ama. Um beijo.